como aquela parte inicial de todos os artigos existem abaixo das informações de título e dos autores, existem o resumo, ou em inglês, o abstract, que contém lá as informações básicas, de uma forma muito resumida, sobre o que fala aquele artigo, é o momento que o autor vai vender o seu peixe, né? Tentando atrair o público para ler de fato o paper inteiro do seu artigo, né? Existe até algo que a gente fala dentro, entre os comentários de quem trabalha com evidência científica, que é exatamente leia o paper inteiro, né? Se chama LPPI, leia o paper inteiro. Tá voltando um P ali. Então, exatamente, não sair por aí lendo só o resumo, e que seria, no caso, uma leitura mais simples, né? Uma leitura mais averiguativa ou analítica. Não chega a ser uma leitura tão aprofundada assim, mas contém ali algumas informações, você não sabe muito bem qual é o posicionamento do autor, mas consegue identificar quais foram os resultados que ele encontrou, né, naquele estudo que ele fez. Por exemplo, então antes de usar aquela fonte para justificar algum posicionamento seu, leia o paper inteiro, tá? Mas é no resumo que a gente vai fazer a triagem se aquele texto é adequado para o que a gente está buscando ou não. Então vamos lá. O resumo é uma exposição abreviada de um livro, capítulo, de algum texto, né? Também chamado de síntese, sumário ou sinopse. Dependendo de cada contexto, ele pode levar este tipo de denominação. Porém, a partir das normas da ABNT, o resumo é resumo, né? Então, este é o nome dele. Esse formato de resumo, ele vem precedido de referência e tem o objetivo de apresentar a ideia de uma forma mais inicial, é o primeiro contato com o leitor após o título, né? Então, quando a gente vai filtrar textos, por exemplo, para a gente ler, para tomar como base de referência, por exemplo, a gente tem níveis, filtros, né, que a gente aplica. Primeiro é o título, segundo é o resumo. Então, após esse texto ter passado pela triagem do título, ele passa pela triagem do resumo, onde o leitor vai identificar se este é se aquele texto está coerente com o que ele está buscando, né? Então, quando vocês forem escrever um resumo, pensem que este é o momento onde você vai vender o seu peixe. Você precisa fazer uma exposição de uma forma atrativa, que vai trazer o público-alvo, o público de interesse daquele assunto, para ler o seu conteúdo, né? Pensando aí em marketing, sei lá, distribuição de conteúdo, quanto maior o interesse do público, maior a visualização, maior o posicionamento do seu estudo e, consequentemente, você como pesquisador ou a sua marca, o que você tiver, a informação que você está passando, vai ficar melhor posicionada dentro de, por exemplo, um site, um buscador, um site de banco de dados, por exemplo. Para evitar a cópia de trechos do texto base ou do texto original do qual o resumo faz parte, existem técnicas para elaborar esse resumo. Então,
realizar a leitura averiguativa, que é identificar o nome do autor, o título do texto e onde foi publicado, em qual ano. Lembra a primeira etapa, o primeiro tipo de leitura. Segundo passo, efetivar a leitura analítica, aplicando a técnica de paragrafação. Lembrem lá que paragrafação é cada frase corresponde a uma ideia de um parágrafo. E redigir o resumo com base na paragrafação. Desta forma, você pode falar a mesma coisa sem copiar, sem repetir a frase do texto principal. Tá? Então, inclusive, no resumo dos artigos, também não se pode copiar trechos do texto principal para o resumo. Isso não é adequado. O adequado é colocar a mesma informação de uma forma mais sucinta, mais reduzida, não tão explicativa quanto vai estar no texto principal, porque aqui a gente não tem espaço para colocar tanta informação. Na elaboração do resumo, você deve identificar o tipo de resumo, e existem, segundo as normas da BNT, existem os tipos de resumo, do tipo indicativo, informativo e crítico. Então, no início do resumo, deve-se descrever o presente resumo, trata-se de um tipo informativo, de um tipo crítico, né? Enfim, deixando esclarecido ali qual é o seu objetivo com aquela produção textual. Antes da redação do texto, informar os elementos bibliográficos do texto, ou seja, a sua ficha técnica, que são aqui os dados, né, do autor, o título, local de publicação, editor e tudo mais. No início do resumo, apresentar novamente, agora de uma forma descritiva e não de uma forma referenciada, o nome do autor, o gênero do texto e em seguida apresentar o conteúdo de uma forma clara e objetiva, onde a articulação das ideias e as conclusões devem ser bem expostas, ou seja, a pessoa tem que ler aquela frase onde tem lá a exposição da ideia e a conclusão final, e ela não pode ficar com dúvida, porque é exatamente no resumo que o segundo nível de filtro para aceitar, para admitir um texto ou recusá-lo, certo? E o que a gente quer no ambiente científico? Quer que a nossa informação, se é uma informação, né, verdadeira, se é uma informação relevante, o que a gente quer é que quanto mais pessoas puderem ter acesso àquela informação, melhor, né? Esse é o nosso objetivo. Que a informação correta, a informação concisa, a informação relevante chegue para o máximo de pessoas possíveis. Perfeito? Então, nesta parte do resumo, tem que estar muito bem especificado, deixando claro para o leitor que for ler esse resumo se aquilo é do seu interesse, é relevante para a intenção dele ou não. Alguns procedimentos para elaboração do resumo. A gente já vai ver, cadê os tipos de resumo, né? Deixa eu passar os tipos de resumo para vocês, antes dos procedimentos. Segundo lá a BNT, a gente tem o resumo indicativo, que ele é um sumário narrativo, elimina todos os dados qualitativos e quantitativos, ou seja, ele não vai ter, assim, números, não vai ter qualidades, não vai impor, não vai trazer resultados, por exemplo. Também conhecido como resumo descritivo, pois se refere às partes mais importantes do texto. Ou seja, esse tipo de resumo,
ele vai ser, por exemplo, você pegar um texto do livro base da disciplina e descrever os pontos mais importantes, né? Basicamente isso. Não vai ter dados quantitativos, não vai ter dados de pesquisa, entre outras informações que são já excessivas para esse tipo de formatação de resumo. Tá? Então, existe esse tipo de resumo que é o mais sintético, o mais simplesinho dentre os resumos. Resumo informativo, também é chamado como resumo analítico, porque aqui já cabe uma análise de algum dado. Tá? Então, por isso ele é um resumo analítico. Segundo a ABNT, esse formato de resumo, ele para textos menores, mais breves, como a própria ABNT cita, esse resumo pode apresentar até 100 palavras. Já em produções de nível científico, por exemplo, trabalho de conclusão, monografia, artigos, pode ter de 250 até 500 palavras, e para produções mais extensas, como dissertação, tese, algum relatório mais extenso, também 500 palavras é o mais comum de se apresentar. Então, resumo, esses aqui vocês já conhecem. Esse do tipo informativo, ele é bem presente, bem comum nos artigos, nos trabalhos, por exemplo. Esse tipo de texto informativo já vai trazer, por exemplo, aquela estrutura de introdução, né, do que se fala, os objetivos, a metodologia, os resultados e a conclusão, por exemplo. É uma estrutura de resumo informativo também, que vai no início dos trabalhos científicos, como artigos, que é o que vocês já conhecem. Coloquei aqui para vocês verem basicamente como que é a estrutura de um resumo informativo. Temos aqui, como neste caso, este é um resumo realizado, publicado de forma independente, né? No caso, se ele fosse publicado, ele não seria publicado anexado a um trabalho maior, seria somente esta estrutura. Então, ele vem com essa caixinha que contém a referência, né? Sobrenome do autor, título da publicação, subtítulo, local onde foi publicado e ano, qual a revista e aonde está disponível e a data de acesso. Pensando aqui na estrutura do resumo, percebam que ele começa referenciando o artigo de uma forma descritiva, referenciando o texto original, o texto principal, no caso. Então, ela começa aqui descrevendo o artigo científico e descreve o título, entre aspas, descrevendo aqui quem é o autor e em qual ano, aborda o tema, tananã, tananã, e descreve de que forma que ele aborda. Então, a autora comenta que isso acontece desta forma, esta é a posição dela com relação a este assunto. Enfatiza ainda algumas situações em que acontecem este posicionamento ou esta ocorrência. Então, aqui tem toda a descrição de uma forma sucinta, né? E sempre percebam que sempre está falando em terceira pessoa, né? O artigo, o autor aborda tal tema, ou assunto.
Então, sempre em terceira pessoa, tá? E nunca se referindo a si próprio, no caso. Tá? Então, isso é bem importante de elencar. Vi vários termos ali que passaram nas resenhas que descreve ali que não descreve em terceira pessoa. Sempre que a gente for escrever alguma produção textual em nível superior, a gente nunca coloca nós, eu, enfim, nunca coloca nós somos, nós estamos, nunca se referencia se não for em terceira pessoa, tá? Levem isso para a vida de vocês. Escreveu qualquer coisa, tem que respeitar o tempo verbal, ou seja, se você vai descrever algo que aconteceu lá no passado, então foi, era, já aconteceu, tá lá no passado. Se é algo que você está descrevendo que é do presente, mas vai continuar, então você descreve no tempo verbal do presente contínuo. Então, você vai descrever lá andando, ocorrendo, acontecendo, respeitando esse tempo verbal. Se é algo que vai acontecer lá na frente, por exemplo, é o seu projeto de pesquisa, é o seu plano de tratamento que vai acontecer lá na frente, mas ainda não começou, então, respeitar o tempo verbal do futuro, né? Então, será, acontecerá, será aplicado, sempre respeitando isso lá no futuro. E também nunca colocar em primeira, em segunda pessoa, sempre em terceira pessoa. Eles serão submetidos, serão apresentados, serão avaliados, ok? Então, basicamente isso. Vamos lá para o resumo crítico, também chamado de resenha, também pode ser chamado de resenha, mas isso não está correto. Ele é parte de um processo de pesquisa, apresentando uma análise interpretativa sobre algum assunto, faz parte de referenciais ou pressuposto teórico dos projetos de pesquisa, por exemplo, e contribui para a formação de opinião sobre o tema abordado. Portanto, o resumo crítico ele possui um peso muito importante dentre as publicações do meio científico, né, para o desenvolvimento de conhecimento, visto que essas informações, quando publicadas, elas têm um peso científico importante. Então, ela emite um juízo de valor que pode vir a auxiliar na escolha, de repente, na condução de um outro pesquisador na sua linha de pesquisa. O resumo crítico é uma redação técnica, então percebam o que ele é, uma redação técnica que avalia de forma sintética, ou seja, resumida, a importância de uma obra científica ou literária. Quando eu pedi para vocês fazerem um resumo do capítulo do livro do Deliberato, era neste sentido que eu pedi, mais para o sentido do resumo analítico, que é só elencando as principais informações, mas também poderia acrescentar informações mais aprofundadas, tá? Então, outra coisa que eu senti no texto de vocês, algumas pessoas entregaram em formatos específicos, outras só um texto mesmo, mas é importante vocês se atentarem quando é solicitado alguma tarefa para realmente respeitar aquele gênero. Então, se é um resumo, fazendo um formato de resumo, fazer a entrega ali
com uma formatação adequada, com uma estrutura adequada, com frases bem estruturadas, tá? Então, se atentem nisso. O resumo crítico, ele deve ter um único parágrafo, totalizando 250 palavras, dá, em média, dependendo do tipo de fonte que está sendo utilizado, é claro. Porém, se tratando de ambiente científico, a gente trabalha com Times New Roman ou Arial, tamanho 12. Tá? E dá, em média, 25 linhas a contar após as referências bibliográficas. É um texto único sem discriminação das partes ou subtítulo. Pode apresentar resumo do conteúdo e intercalar com uma apreciação crítica, ou apresentar somente a síntese da ideia dos autores. Usar terceira pessoa do singular mais o C. Então, foi exatamente o que eu falei anteriormente. Manter a linguagem em terceira pessoa do singular. Respeitar o tempo verbal. Mesmo quando estiver fazendo o posicionamento do autor, mesmo quando você estiver colocando a sua opinião, o seu posicionamento, também não pode descrever na minha ótica, sobre a minha ótica pessoal, por exemplo, na minha opinião, na minha experiência. Não pode citar nem nós, fisioterapeutas, por exemplo, também não pode utilizar esse tipo de argumentação. Sempre relacionando terceira pessoa, sempre se referenciando em terceira pessoa. Os fisioterapeutas, ou quando for falar de uma opinião pessoal, pode colocar assim, por exemplo, vamos tentar formar uma frase aleatória aqui. Nossa, não sei agora. Enfim, na elaboração de trabalhos científicos, os alunos apresentam uma preferência do formato do Word, por exemplo. Sei lá, vou falar frase aleatória, né? Mas nunca se referenciar em primeira pessoa. Tá? Então, na minha opinião, preferimos escrever textos no Word. Então, não pode ser colocado desta forma. E deve haver uma sequência lógica e coesa entre as frases. Também coloquei aqui um exemplo aqui para vocês do começo, né? Não deu inteiro aqui, de um resumo crítico. Então, novamente, como esse resumo crítico ele vem separado, né, vem independente de um texto principal, ele vem com esse bloquinho inicial aqui, que é da referência, né? Autores com o sobrenome, o prenome está representado ali pelas iniciais, o título, subtítulo, aqui não é subtítulo, aqui é aonde este texto está. Ele está numa publicação maior, que é este livro aqui, que está em negrito como subtítulo, e cidade e aonde foi publicado e o ano. Então, aqui, este autor, no caso, a Laís, então, esta autora deste resumo, começa. Os autores, em seu texto, afirmam que este assunto é visualizado desta forma pelos autores. E aí eles colocam vários argumentos. O que a gente precisa colocar aqui embaixo, cadê? Ó, aqui ela cita Medeiros. Medeiros é um outro texto, então ela coloca um posicionamento de outro autor. Este outro autor, por sua vez, no seu texto
tananã, tananã, afirma que, de uma forma comparativa, existe algo diferente ou similar ao que foi dito pelos autores anteriores. Essa conversa é que fazem a crítica do autor do resumo. Tá? Então, ela termina aqui com a última frase, ó. Assim, observa-se que o autor do texto complementar reafirma e complementa o que foi escrito pelos autores do texto principal. Então, aqui foi um resumo de fortalecimento dos argumentos. E faltou aqui os procedimentos formais para redigir um resumo, né? Então, manter lá linguagem objetiva, clara, concisa, coerente, usar termos coesivos entre as frases, evitar a repetição de frases inteiras do original, cópias do texto principal. Isso é um tipo de plágio, né? O plágio não é apenas a cópia do texto completo, mas também trechos sem estar apresentados de uma forma com citação, né, no formato de citação, também é plágio. E o plágio, ele é uma falha ética dentro do... Né, ele é considerado, assim, o principal, ou o mais... Né, uma falha, assim, ética muito importante, muito grave, né? Então, não se deve fazer isso, tá? Redigir o resumo em um parágrafo único. Então, vocês perceberam que nos dois exemplos que eu mostrei para vocês, ele é redigido num parágrafo único. Muitas vezes ele tem um espaçamento entre linhas reduzido. Aqui ele coloca, né, fonte Arial ou Times, tamanho 12, e espaçamento simples entre linhas. Não pode ter citações, não pode ter cópias do trecho completo, do artigo original ou do artigo principal. Escrever em terceira pessoa do singular e com verbos na voz ativa. Respeitar a ordem, a sequência apresentada pelo autor do título principal, do texto principal. E só vai apresentar ideias e opiniões quando for no resumo crítico, né? Que a gente viu posteriormente. Agora sim, vamos para a resenha. A resenha vocês já conhecem aí de longa data, pelo menos há 4 semestres atrás. Né? Não é mesmo? Então, basicamente, a resenha ela também se subdivide em 2 classificações. Resenha descritiva, que é, na verdade, aquela parte, o primeiro bloquinho primeiro espaço onde vocês têm para descrever o texto ali da resenha de vocês no modelo da Uniavan. E o tipo de resenha crítica, que seria o segundo bloquinho ali no modelo de resenha da Uniavan. Tá? Então, vamos primeiro na resenha descritiva. Deve ser escrita na forma de texto contínuo, deve ser dividida em parágrafos. Aqui, no caso, deve ser escrita em texto contínuo, porque não pode ter tópicos, né? Não é uma apresentação de slide, por exemplo, que é feita em tópicos. Né? Então, uma resenha é um texto contínuo. Você precisa descrever frases que estão falando sobre o assunto. Deve ser dividido em parágrafos e deve expor as ideias principais dos autores do texto base ou dos textos que forem utilizados como base para descrever aquela resenha.
A resenha ela deve apresentar argumentos que são originados de fatos, situações que complementam ou elucidam ou trazem um exemplo de posicionamento do posicionamento descrito pelo autor. Tá? Aqui está dizendo situações pessoais, porém em, em nível científico a gente não utiliza experiências profissionais como um argumento, né, como um argumento científico, não tem peso nenhum. Tanto que relato de caso dentro da graduação de nível de evidência, relato de caso é o menor em nível de evidência científica que a gente tem dentro das publicações científicas, tá? Então, situações pessoais, experiência e tal, isso não tem peso do ponto de vista científico. Não quer dizer que não tenha peso nenhum, né? Isso é realmente a experiência de vida tem um peso muito importante, sim, né? Mas para a ótica de trabalhos científicos, infelizmente a gente não pode utilizar isso, né? Como base, tá bom? Para escrever uma resenha descritiva, é importante observar algumas etapas. Primeiramente, texto base, o, o artigo, o texto que você for utilizar como a base para descrever a sua resenha, mais um posicionamento pessoal. Deve-se empregar termos coesivos entre as frases e parágrafos. Deve ser escrito em fonte Arial 12 ou Times 12. Aqui tá 13, né? Mas no manual tava assim. Mas vamos tirar aqui, risca esse 13 aqui e mantemos Arial e Times tamanho 12. Espaçamento entre linhas de 1,5 de espaçamento entre linhas. Como que é a estrutura desta resenha? Tem que ter um título centralizado lá em cima, no topo, com a letra maiúscula e negrito, o nome do resenhista no canto direito, abaixo do título, vai estar em letra do tamanho normal, não é maiúscula, letras minúsculas, primeira letra maiúscula do nome e sobrenome, e com o número com nota de rodapé. E lá embaixo vai ter a descrição de quem é você, quais as suas qualificações, quais são as suas titulações, quem é este resenhista, tá? Então, no topo da página tem um título, negrito grandão, é o título que você vai dar para a sua resenha, e no cantinho, na lateral, vai ter o nome do autor, do resenhista. No caso, no modelo da Avantes, a gente não adota essa parte inicial do título da resenha, tá? Não sei dizer porquê, não sei qual é a justificativa, não tive acesso a essa informação, mas né, vocês já começam direto com o texto naquele modelinho lá da Avantes, tá bom? Então a gente mantém esse tipo de estrutura, tá bom? Porém, saibam que quando vocês forem fazer uma resenha para publicação, por exemplo, ela tem que ter um título original de vocês, da resenha de vocês, não o título do texto principal, não do texto base, e a descrição ali do resenhista, do autor dessa resenha. Identificação da obra. Então, no primeiro parágrafo, a primeira frase dessa resenha, vai ter lá: apresente resenha descrita com base no texto do autor fulano de tal, no seu artigo intitulado como tananã, tananã, bota o título, publicado em tal ano, em tal revista, em tal lugar, em tal livro, em tal capítulo e tudo mais, fala sobre alguma coisa. Isto
é o primeiro parágrafo da sua resenha. Tá? Essa é a estrutura, é assim que se começa uma resenha. Vai ter ali as credenciais do autor do texto, que ainda é nessa parte. O autor é professor, pesquisador da USP, não sei o quê, há quantos anos, com ampla experiência na área, enfim, vai fazer lá mais ou menos isso. Essa parte do quadro de referências, isso daqui não é muito utilizado. É mais para. Onde é mais visualizado isso é nas áreas do direito, nas áreas da educação, que eles usam esse segundo parágrafo, descrevendo, né, as linhas de pensamento, as escolas e tudo mais. Por quê? Porque tanto na área da educação, assim, da pedagogia, e quanto na área do direito, existem posicionamentos muito firmes de raciocínios dentro daquela ciência, né? Então, por exemplo, lá no direito existem posicionamentos jurídicos muito bem estabelecidos. Na área lá da pedagogia existem educadores muito influenciadores em algum posicionamento, por exemplo. Na fisioterapia, em toda a área da saúde, na verdade, talvez o que eu tenha visto assim que dá essa dicotomia seja em medicina oriental, medicina tradicional chinesa, algo assim. Tem agora lá medicina germânica, algumas outras. E a medicina com evidência científica, que é o que a gente conhece, medicina mais da, que é o mais comum aqui pra gente, né? Certo? Então, esse tópico D aqui não é tão aplicável assim na estrutura da resenha. E aí vem o próximo parágrafo com o resumo propriamente dito, os pressupostos teóricos e, no caso, a crítica e o comentário do resenhista vai estar lá no outro bloquinho, no modelo da Uniavan. Tá? Vai estar num bloquinho separado no nosso modelo. Na parte aqui de resumos e pressupostos teóricos, vocês vão descrever exatamente um resumo, como a gente viu nos 3 tipos anteriores, vocês vão escrever um resumo descritivo, né? Não precisa ser um resumo crítico, porque a crítica do resenhista vai estar lá no final. Vai conter as reflexões desenvolvidas durante a leitura, pode falar sobre o estilo, então, qual estilo? Né? O estilo de linguagem, o estilo de abordagem do texto, como que o autor se posiciona, qual é a estrutura, quais são os conceitos, qual é a linha de raciocínio que esse autor admite, qual foi a metodologia empregada por ele, qual a relevância daquele assunto, por exemplo. Eu senti muita falta de vocês realmente colocarem nas resenhas para que o artigo foi relevante, sabe? Senti falta, assim. Muitos colocaram, este artigo é importante na área da fisioterapia porque fala sobre ferramentas que a fisioterapia utiliza. Mas vocês não conseguiram trazer assim contextualizar uma ideia ou aplicar aquilo em alguma situação, por exemplo, sabe? Então, de repente, eu senti um pouco de falta disso. Tá? Então, colocar ali a pertinência, para que aquela informação foi relevante? É só para eu ganhar um pontinho ali da resenha, né? Termina lá com a conclusão do autor e
dá para sugerir indicações, né? Para quem que aquele texto principal foi desenvolvido, para quem que ele é relevante, ele se correlaciona, ele se articula com algum outro, e terminar colocando a referência. No caso, no modelo da estrutura da Uniavan, a gente tem primeiro o resumo da obra, daí vem a crítica do resenhista e lá no finalzinho a gente tem as referências, tá? Então não se percam na estrutura. Este modelo aqui ele é tirado do manual de produção científica do curso que eu fiz, tá? Eu peguei as informações lá, mas a gente precisa aplicar esses conhecimentos para o modelo que a gente tem lá da Uniavan. Basicamente, para resenha crítica, é exatamente a mesma coisa. Faz lá, pega o seu texto principal, vai fazer a leitura averiguativa, que é tirar do texto qual é o autor, qual é o título, onde foi publicado, as informações mais relacionadas à referência, fazer a leitura analítica daquele texto, ou seja, para fazer a leitura analítica, uma das técnicas mais adequadas para fazer é a paragrafação. Enumera cada parágrafo em sequência, descreve para cada parágrafo uma frase que sintetize a ideia principal. Depois, com essa lista de frases com as ideias principais, a gente aplica termos coesivos, verbos de ligação, elementos de ligação entre frases, distribui isso numa sequência lógica, numa estrutura lógica, e, por fim, você tem ali o resumo de uma forma autoral, sem ter cópias do texto principal. Né? Então, ó, fez a paragrafação, constrói a resenha a partir da síntese que foi realizada lá, né, que foi resultado da paragrafação, e, a seguir, o resenhista faz uma leitura sintópica. No caso, a gente não tem essa prática na resenha da Uniavan. A gente não usa dois textos, por exemplo. Mas é algo que vocês podem fazer, né? De repente, vocês pegam lá o paper que é indicado para fazer a resenha e vocês já leram alguma coisa em outro momento, em outro curso, fez o curso da CIPA, por exemplo, vocês já viram que aquilo, né, já tem um conhecimento de alguma outra fonte, você pode trazer essa informação para dentro da sua crítica, por exemplo, apresentando lá os pontos convergentes e divergentes. Né? A produção da resenha crítica segue as etapas de resumo do texto base, mais texto complementar, quando for o caso, e posicionamento pessoal. Então, aqui eu coloquei um exemplo de resenha crítica. Esse é só um print do início da resenha. Essa resenha aqui dessa pessoa tinha ali umas 3 páginas, mais ou menos. Tá? Então, temos aqui, ó, título, negrito, em maiúsculo lá em cima. No canto direito aqui a gente tem... Canto direito? Aqui é o canto esquerdo, né? Não sei, aqui no canto agora. Depende do ponto de vista, né? Nesse canto aqui a gente tem, na lateral, o nome do resenhista com um símbolozinho ali, com a numeração, que vai linkar lá na nota de rodapé, lá embaixo. Na nota de rodapé vai ter a descrição de quem é esse resenhista. Qual é a qualificação dele, quem é ele. E aí, ó, primeiro parágrafo, lembra que a gente viu? O primeiro parágrafo, ele sempre está relacionado ao texto que você vai falar.
Então, aqui ela começou. Aqui ela começou com o título, motivar seus alunos sempre um desafio possível. É o texto escrito pelo autor José Bizunek. Fala sobre a motivação escolar. Ponto. Quais são as qualificações deste autor? Né? Lembra que estava lá na descrição, nas instruções, ainda no primeiro parágrafo. Ele é doutor em psicologia, tananã, tananã, e atua no programa de pós-graduação lá da Universidade de Londrina. Aqui, esse segundo bloquinho é aquela parte que a gente realmente pouco utiliza, né? O texto é escrito em língua padrão, cita vários autores, como tananã, tananã, tananã. Isso a gente não usa muito, pode retirar essa parte. E aí começa realmente a parte do resumo da obra, tá? Declara que a motivação é a principal determinante do êxito, tananã, tananã. Destaca que é necessário alguns pontos sobre determinadas coisas. O autor argumenta que essas condições não impedem determinadas situações. Acrescenta ainda que é necessário compromisso com a educação e tudo mais. Então, aqui tem mais ou menos o modelo estrutural que a gente espera em uma resenha descrita por vocês, tá? Primeiro, o bloquinho trazendo as informações com relação ao texto. Em seguida, descrevendo ali as ideias principais que vocês vão tirar a partir de uma paragrafação. Aqui eu coloquei para vocês também uma sequência de vários elementos de ligação. Então, elementos de ligação, eles podem ser advérbios, locuções adverbiais, conjunções, preposições, diversos tipos de termos de ligação. Na verdade, esses não são termos de ligação, mas são elementos que ligam frases, ligam diferentes ideias. Então, a gente tem lá, ó, no sentido de prioridade e relevância, a gente tem frases, né, elementos que a gente chama. Em primeiro lugar, primeiramente, primordialmente, sobretudo. Com relação ao sentido de tempo, de frequência, duração, ordem, temos lá enfim, logo após, a princípio, anteriormente, posteriormente. Então, basicamente um arsenal que vocês vão ter de informações lá, de elementos para poder construir o texto de vocês. Tem lá elementos de semelhança, como da mesma forma, assim como e tudo mais. Temos elementos condicionantes, por exemplo, conforme, segundo tal coisa, segundo tal posicionamento, de alternância, de explicação, de concessão, temos vários termos, de conclusão, e especialmente lá quando vocês forem redigir o parágrafo de conclusão do autor do texto. Portanto, assim sendo, deste modo, tá? Então, esses são os tipos de termos que vocês podem usar para descrever a parte de conclusão. Para incluir também, inclusive, igualmente. Adição. Adição a gente usa quando a gente vai trazer informações que reforçam aquela informação trazida anteriormente. Então, de adição. Além disso, ainda por cima, por outro lado, tá? Então, também são alguns termos aí que vão ajudar a trazer argumentos que reforcem a ideia dita anteriormente. De dúvida, que é quando você quer colocar, né, algum argumento, quando você quer posicionar um argumento
que não, né, que pode gerar alguma dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente, não é certo que certeza. E aqui vem algo também que eu percebi nas resenhas de vocês, que era a descrição de sabe-se que, já sabemos. Então, são alguns termos que a gente tem que ter muito critério para usar, muito cuidado para usar. Porque a gente não pode assumir que as coisas são óbvias ou que as pessoas sabem de determinados assuntos, por exemplo, né? Então, a gente não pode assumir que existem conhecimentos sólidos, que todas as pessoas sabem e que as coisas são óbvias. Então, muito cuidado ao utilizar esse tipo de elementos que trazem essa sensação de certeza, de obviedade. Enfim, temos lá ó, de surpresa, ilustração, propósito, de lugar. E aí também tem outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é o uso dos termos onde e aonde, tá bom? Então tem que ter muito cuidado aí quando for utilizar, porque o termo onde, ele se refere a um lugar, mas algo estático. E aonde, ele se refere a algo que tem movimento. Por exemplo, aonde você foi? Você foi no mercado, né? Por exemplo. Aonde você foi? Dá aquela sensação de movimento. E onde fica o mercado? Onde fica o mercado é um lugar estático. Então, isso é necessário prestar muita atenção, tá? Também vi alguns usos equivocados lá nos textos de vocês, tá bom? Enfim, alguns outros termos aqui de resumo, causa e consequência, contraste e oposição, muito utilizado quando existem argumentos que se contradizem, que se refutam, causalidade, finalidade, coesão por substituição, né? Esse aqui, coesão por substituição, que é quando a gente utiliza, como, na verdade, no lugar do nome da pessoa, a gente utiliza expressões que se referenciam àquela coisa, àquela pessoa, né? Evitando a repetição. Então, aqui até tem um exemplo, ó. A cidade, Porto Alegre, pode ser substituída por a capital gaúcha, a cidade, por exemplo. Né? E palavras de transição, também aí eu coloquei aqui para vocês uma série de palavras, né, que fazem a transição entre ideias. Quando você fecha ali um bloco de ideias e vai iniciar um novo parágrafo com uma ideia que não está tão relacionada ao parágrafo anterior. Certo? Então tem vários, né? Então tem aqui, ó, no começo da introdução, pode-se usar esses termos. Para continuação de ideias, para conclusão de ideias, para relação de tempo, para relação de semelhança e conformidade, para, para situações de causa e consequência, de exemplificação e esclarecimento. E aqui temos uma lista não, né? Aqui está como texto, mas temos uma sequência aqui de termos coesivos, que são basicamente alguns elementos de ligação mais específicos. Temos ali, ó, logo, no entanto, porém, assim, entretanto, uma vez que, todavia, apesar de, contudo, tá? Então, sempre, quando for
faz a paragrafação, dá uma lida em como que ficou o texto da paragrafação, a lista de frases, e vai encaixando elementos de ligação e termos coesivos para que aquele texto ele se encaixe de uma forma clara e objetiva. Então aqui eu também achei aqui na internet, num site educacional bem bacaninha, alguns elementos que vocês podem utilizar em determinados momentos. Né? Ficou mais visivelmente o layout mais legal, mais atrativo. Então, na introdução, a gente coloca lá elementos como inicialmente, primeiramente, na sequência do texto. Além disso, do mesmo modo, ainda por cima, bem como na conclusão. Desta forma, neste sentido, portanto, enfim, quando vai falar sobre alguma coisa relacionada ao tempo, logo após, posteriormente, enquanto isso, imediatamente, concomitantemente a isso. Quando são termos de causalidade, do mesmo modo, antes de tudo, de exemplificação, por exemplo, em outras palavras, ou seja, de semelhança, igualmente, conforme, portanto, de acordo com alguma coisa. Tá? Então, esses elementos, esses termos de coesão, eles trazem uma formalidade, eles deixam o seu texto escrito de uma forma mais formal, de... Como que eu vou explicar assim? Fica com um peso mais para o nível científico e acadêmico mesmo, esses textos. E os verbos? Verbos na voz ativa, lembra que estava descrito lá anteriormente? Então, ó, definir, classificar, enumerar, argumentar, acreditar, analisar, descrever, identificar, sempre na voz ativa. Próximo. E aqui tem alguns exemplos de expressões que podem ser utilizadas aí na descrição dos textos de vocês. Né? Então, fica aqui para vocês, de repente, consultarem quando forem descrever a resenha ou algum outro trabalho, né? Vocês possam se basear nessa sequência de slides mesmo, para vocês conseguirem escrever um texto bem adequado, bem ao nível científico que a gente espera de vocês, enquanto alunos de ensino superior, tá? E vocês podem utilizar também, quando estiverem lendo algum artigo, alguma outra fonte, identifica lá também na estrutura quais termos eles utilizaram. É importante que a gente não faça cópia, né, tanto da ideia quanto do trecho original, mas que a gente possa se basear para escrever os textos que são de produção individual, certo? Então, finalizamos por aqui, pessoal. Alguma dúvida? Ficou claro para vocês? Ficou claro para vocês, pessoal, como que é a estrutura da resenha, o que a gente espera? E foi claro para vocês? Vamos finalizando aqui, certo? Beleza. E ótimo, pessoal. Então, aulinha bem tranquila, só para a gente, né, se recuperar aí